Você está no canal Dois Passos Oficial. Vamos conhecer um pouco sobre a história e a origem da formação de Portugal. Portugal foi o primeiro Estado-nação europeu a ter suas fronteiras definidas. Isto aconteceu por causa das invasões e guerras que formaram o território e o povo português como o conhecemos hoje. Vamos ver um resumo de como aconteceu a formação de Portugal e as consequências disso para o Brasil e para o mundo? Não saia daí! Portugal é um país que fica na Europa Ocidental. Tem como fronteiras apenas o Oceano Atlântico, a oeste, ao norte e ao sul, e a Espanha a leste. É uma das nações europeias com laços mais estreitos com o Brasil, devido ao processo de colonização que seu povo empreendeu ao cruzar o Atlântico. A forma como Portugal se tornou um Estado-nação foi muito importante para a expansão do domínio da coroa portuguesa pelo mundo. O território que hoje é definido como República Portuguesa foi muito disputado ao longo da história. Seus primeiros habitantes são conhecidos como celtiberos, um povo que surgiu das relações entre celtas e iberos. Os celtas foram um povo originário da Europa que dominou o continente por muito tempo na pré-história. Já os iberos eram povos que migraram do norte da África até a Península Ibérica. Contudo, outros povos promoveram invasões e conquistas na região, fazendo com que o domínio do território mudasse diversas vezes. A Península Ibérica, onde fica Portugal, foi invadida pelos romanos em 206 a.C. A ocupação dos romanos foi mais fácil no sul que no norte, pois a resistência era maior nessa região. Povos celtas, como os lusitanos, impediram a expansão de Roma. Os lusitanos eram liderados por Viriato, um pastor guerreiro que venceu diversos generais romanos usando táticas de guerrilha. Porém, em 139 a.C., ele foi traído e morto. Isso enfraqueceu a resistência, mas o território só foi anexado completamente 2 séculos depois, em 19 a.C. As cidades da região que se desenvolveram sob o Império Romano tiveram a mesma sorte quando foram invadidas pelos germânicos. Assim, o domínio mudou de mãos, passando para povos bárbaros como os visigodos, suevos e vândalos. Os povos germânicos formaram reinos na região. Os suevos foram os primeiros a chegar à região e formaram um reino católico, após a conversão deles realizada sob a influência de Martinho de Braga. Seu reino ficava a noroeste do rio Tejo. Os visigodos ficaram com a parte norte. Eram antigos aliados de Roma que tinham adotado os mesmos costumes. A partir da Galícia, eles promoveram uma expansão para o sul. A religião deles era o cristianismo ariano, mas a população em geral era católica, o que gerou conflitos. Porém, no século VI d.C., eles se convertem ao catolicismo e formam um reino integrado pela fé. Ainda assim, 2 séculos depois, aconteceu a invasão dos muçulmanos, que foi muito importante para a formação de Portugal. Os muçulmanos chegaram à Península Ibérica no século VII. Eles atravessaram o Estreito de Gibraltar, liderados por Tariq, e conquistaram quase toda a região. Somente o Reino das Astúrias, ao norte, ficou livre da ocupação deles. Esta região foi o foco da resistência cristã. Liderados por Pelágio, guerrearam contra os árabes e fizeram a reconquista de parte do território. A formação de Portugal se dá no contexto da retomada das terras ocupadas pelos muçulmanos. Esse período ficou conhecido como Reconquista Cristã e foi um movimento semelhante ao das Cruzadas. Um dos guerreiros que se destacaram na Reconquista foi Henrique de Borgonha. Devido a seus méritos, ele recebeu um feudo do rei de Castela, Afonso VI, ao norte do que chamamos hoje de Portugal. O feudo ia do rio Minho até a cidade de Coimbra e tinha como nome Condado Portucalense. Henrique se casou com Teresa, filha do rei Afonso, e teve um filho batizado com o mesmo nome do avô. Afonso Henriques promoveu a conquista dos demais territórios ao sul da cidade de Coimbra que estavam sob domínio muçulmano. Isso alargou as fronteiras do condado.
Ele também buscou a independência de Portugal do Reino de Castela, que é atualmente a Espanha. A independência portuguesa foi reconhecida por Castela em 1143, com o Tratado de Zamora. Os portugueses continuaram conquistando territórios ao sul da região, até que em 1249 os últimos muçulmanos são expulsos do Algarve. Essa região fica no extremo sul português. A conquista deste território fixou as fronteiras atuais da nação portuguesa. Isto fez de Portugal o primeiro Estado-nação da Europa. Afonso Henriques fundou a primeira dinastia portuguesa, a Casa de Borgonha. Ela foi substituída no século XIV, quando Dom Fernando I morreu sem deixar herdeiros masculinos. Isso gerou uma crise sucessória e o risco de Portugal passar novamente para o domínio do Reino de Castela. Contudo, a Revolução de Avis garantiu a independência portuguesa. A morte de Dom Fernando I se deu em 1381. Sem herdeiros masculinos, o trono seria passado à sua filha Beatriz, que era casada com o rei João de Castela. Uma vez que Beatriz chegasse ao poder português, haveria a unificação das duas coroas. Isso dividia a opinião entre as elites portuguesas. A nobreza apoiava a unificação, pois o feudalismo castelhano manteria seus privilégios. Contudo, a burguesia e o povo foram contra, já que Dom João não se dedicava ao comércio, mas sim ao cruzadismo. Assim, outro João, o irmão do falecido rei Fernando, se apoiou na burguesia e no povo e se interpôs como sucessor de seu irmão contra Dona Beatriz. No impasse sucessório, após 2 anos da morte de Dom Fernando, o rei de Castela invadiu Portugal. Apesar da inferioridade numérica, os portugueses, liderados por Nuno Álvares Pereira e João Avis, venceram as batalhas contra os castelhanos. A mais famosa delas é a Batalha de Aljubarrota, acontecida em 1385. Após essa batalha, João é entronizado com o nome de João I. Ele fundou a dinastia de Avis, que teria duração até a morte de Sebastião I em Marrocos, no ano de 1578. A Revolução de Avis consolidou o Estado português e gerou uma monarquia centralizada. Também permitiu que Portugal se dedicasse ao comércio de navegação e à expansão marítima, da qual o Brasil é um dos frutos. Com a expansão marítima, os portugueses realizaram diversas proezas. Passaram a controlar regiões distantes da Europa, o que facilitou a formação de um império. A primeira região conquistada foi Ceuta, que era uma cidade situada no norte da África, conhecida pelo grande fluxo comercial. Além dessa cidade, os portugueses dominaram ilhas do Oceano Atlântico, como a Ilha da Madeira e as ilhas dos Açores, São Tomé e Príncipe e Cabo Verde. Chegaram até a Índia e a China, e colonizaram o Brasil e países africanos, como Angola e Moçambique. No início do século XV, sob o pretexto de evangelizar, Portugal começou a enviar uma série de expedições à África e à América, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde, Angola, Brasil e assim por diante, estabelecendo colônias e obtendo muitas riquezas para o nascente Império Português. O Império Português foi o primeiro e mais duradouro dos impérios coloniais. No dia 1º de dezembro de 1807, Napoleão invadiu Portugal, obrigando a família real portuguesa a fugir para o Brasil. Depois de uma revolução em Lisboa, a monarquia foi substituída por uma república parlamentar, que durou de 1910 até 1926. Os republicanos eram uma minoria urbana em um país rural e restringiram o direito de votar só aos homens alfabetizados. Foi um período de grande instabilidade política. Nos 16 anos de duração, ocorreram 45 governos e 9 presidentes. Em 1926, um golpe militar impôs a ditadura, que durou até 1933. Em 1933, entra em cena o Estado Novo,
período que duraria até 1974, quando acontece a Revolução dos Cravos, nome do levante militar de 25 de abril de 1974, que provocou a queda do regime salazarista, que dominava o país desde 1926. O fim do regime conhecido como Estado Novo permitiu que as últimas colônias portuguesas se tornassem independentes e que Portugal se convertesse no que é hoje, ou seja, em um Estado democrático de direito. E então, gostou do vídeo? Deixe o seu comentário, compartilhe e ative o sino de notificações. Dê o seu like e inscreva-se no canal. Saiba que é deste jeito que o YouTube recomenda os nossos vídeos cada vez mais. Então é isso. Um grande abraço do canal Dois Passos Oficial. Até a próxima!